Carol. Oi, Vilma, tudo bem? Oi, querida, tudo bem? Estamos E de você? carinha nova aqui, que é a Vilma. Primeira vez, né, Vilma? Primeira vez que eu tô aqui com vocês. Que delícia. Vilma, se apresenta então pra gente. Fala aí, que nem diz a Esther, do que você vive, o que você Tá. come. Conta pra gente. Eu sou Vilma Botassin, psicóloga clínica, cognitivo-comportamental, especialista na área de neuropsicologia, reabilitação cognitiva, psicologia hospitalar. Sou escritora, palestrante e estou aqui para contribuir. Graças a Deus. Eu sempre falo assim: eu tinha que ter um plano B para quando meus filhos crescessem. E o plano B foi se tornar psicóloga, né? Neuropsicóloga, né? E é isso. E agora tô fechando o mestrado na psicologia da saúde. Então, eu creio que tem muita coisa para aprender. Eu estou sempre aprendendo. Eu sempre falo assim: sou bem socrática, sei que nada sei. Ai, que linda, que currículo, hein? Então, olha, gente, já vemos aí que a gente vai aprender muito, muito, muito com a Vilma. Seja muito bem-vinda, que você goste de participar aqui conosco. É muito bom ter pessoas assim como você para poder contribuir com o estudo da palavra de Deus, né, Vilma? E eu ia te pedir para você já aproveitar e fazer a oração para gente. Então vamos lá. Querido Deus, agora nesse momento, nós pedimos, Senhor, a tua presença para que nós possamos falar só de ti, do seu amor e tudo que o Senhor tem feito por nós. Cuida de cada um que está aqui, dai-nos a tua proteção e um excelente bate-papo sobre tudo que o Senhor criou e como o Senhor é magnânimo e como o Senhor é bom para cada ser humano. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Bom, vamos dar continuidade aí nos nossos estudos sobre Salmos. E hoje a gente vai falar o Senhor reina. Que que Deus, nosso Deus, é rei, já todo mundo já sabe. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, é um assunto bem gostoso. O nosso verso hoje está no Salmo 93, no versículo 1, e ele diz assim: O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor e amou, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. Essa semana a gente vai estudar, vai falar um pouquinho sobre essa questão de que Deus, o nosso Senhor, ele é criador e ele sustenta tudo o que ele criou. Ele é um rei, ele é soberano e ele reina sobre o mundo inteiro e ele governa o mundo com justiça e retidão. Às vezes a gente acha que não é, né? A gente vive num mundo aqui hoje tão turbulento e a gente às vezes vê tanta injustiça. Na semana passada a gente estudou sobre isso, né? Sobre a questão que os salmistas, eles passaram por esses momentos de, de sofrimento e de ver a injustiça. Mas nós também já estudamos o porquê que isso tudo acontece e que um dia isso tudo vai acabar. O governo soberano do Senhor, ele mantém o mundo firmemente estabelecido e seguro. Agora, vamos imaginar, se o nosso mundo fosse, como dizem os evolucionistas, um surgimento do acaso, eu não consigo imaginar de verdade como que funcionaria isso, porque o nosso planeta ele é sustentado. O universo ele é sustentado. Ele tem toda uma organização e é uma grandeza tão magnífica que é impossível até da gente imaginar de que isso tudo aconteceu por acontecer. Tudo isso foi acontecendo, não foi? Foi um Deus criador que criou, que pensou em tudo isso e organizou para nós, os seres criados dele. O nosso mundo, nesse estudo, a gente vai ver 5 aspectos, 5 ideias, né? Que é bem interessante, que é o fundamento da soberania de Deus, que está onde? Na criação, e que o Senhor, ele é o criador
do céu, dos céus, né, e da terra, bem como da humanidade. Deus também criou. E com base nessas verdades bíblicas, o salmista, ele proclama que Yahvé, né, que é o governante de todo mundo e das nações, é ele quem cuida de tudo isso. A soberania do Senhor também está inseparavelmente ligada à sua obra como juiz. E também, como juiz, Deus age em favor do seu povo por causa da sua aliança com o povo de Israel, que ele fez com o seu povo, né? Então, o Senhor, ele é fiel aos regulamentos desse tratado, porque a sua lei e de sua aliança é fundamentada no seu reino. Então, tudo isso está intimamente ligado. E a gente vai estudar um pouquinho sobre isso durante essa semana, né? E algo muito interessante para a gente analisar. Nós, os seres humanos, somos a supremacia da criação desse Deus que reina. Não vou falar mais, vou deixar a Vilma falar. E eu vou Mas só concluir com isso. Nós, fala. seres humanos, somos a supremacia da criação de Deus. Mas assim, ele é um pai tão amoroso que ele criou o homem, não é? Assim, nós somos criacionistas, tá? E aí, essa criação traz algo, assim, quando você lê a Bíblia, quando você estuda, não é? E a ciência já comprova isso, que tudo que a gente vê ali, a gente percebe que houve, assim, um criador, né? O Senhor fez. E um criador que cuida dos seus, que somos nós. Então, existem muitas coisas assim, impactantes que nessa semana eu tive a oportunidade de estudar, e quando a gente lê assim, somente o Criador tem o poder de abençoar e fazer coisas para o seu povo, fazer com que ele cresça, fazer com que eles adorem, fazer com que eles tenham confiança. E eu creio que assim, a maior maravilha de Deus é quando assim você consegue pensar, né? Você consegue pensar, você consegue discernir, você consegue saber ir e vir. E tudo isso está aqui, ó, no nosso cérebro. Então você vê que só o Criador poderia ter feito isso. Muitas pessoas não acreditam nesse Deus, mas eu sempre vejo assim, esse poder, você pode ver nas plantas, nas árvores, no cantar dos passarinhos, aqueles bichinhos tão frágeis, se Deus cuida dos passarinhos, ele vai cuidar de nós. E aí você vê assim, as pessoas não veem beleza. Hoje em dia as pessoas não param para observar toda essa criação, certo? Quando a gente vê o nascimento de uma criança, quando você vê a mulher grávida esperando o bebê e sendo formada, e ele já conhecia o nosso corpo de uma forma que sem forma dentro do ventre da nossa mãe, sabe? Então a gente percebe que o Senhor nos fez, não é? Dentro ali fez os ossos, fez todos os nossos órgãos, sabe? E aí você consegue, quando você começa a estudar sobre isso, você fala assim, só pode ter uma força muito superior capaz de criar tudo isso. E além disso, é dito assim, que ele é um Senhor, Deus, e além disso ele é misericordioso. Que mesmo quando o filho desobedece, por exemplo, nós que temos filhos, né? Quando o filho desobedece, a mãe vai lá e conversa com ele, dá carinho para ele, mas aí mostra o erro, mas não deixa de amá-lo, certo? Não deixa de amá-lo. E aí o que que acontece? Ele tem esse poder para nos dar o reino do Senhor estabelecido de misericórdia, justiça e retidão. É engraçado que a gente vem sempre falar sobre justiça, sobre retidão, sobre fidelidade, sobre caráter. Tudo isso são coisas abstratas, né? Né, Débora? São coisas abstratas que você não toca, mas você sabe que existe. E aí você vê através dos comportamentos da pessoa. Eu que estudo muito comportamento, eu posso observar que, assim, eu sempre falo, quanto mais eu estudo, mais eu fico admirada e creio num criador, sabe? De um ser supremo acima de mim, acima de nós, acima do universo. Quando eu era criança, eu falava assim, eu pensava assim,
como é que o planeta consegue se sustentar no ar, né? E era uma matéria que eu gostava muito. Eu falo, puxa vida, eu sempre falo o seguinte, assim, quando eu avalio as pessoas, eu sempre falo assim, como é que está esse lobo frontal, né? Eu sempre penso de uma forma inconsciente, como é que está? Para saber, assim, como que é o poder de decisão da pessoa. E essa questão é do livre-arbítrio, o poder de decisão. E esse poder de decisão, quem dá para a gente é Deus, não é? Porque, assim, pela fé, o povo de Deus se alegra com a inauguração do seu reino. E quando Deus fez essa aliança com Abraão, ele escolheu um povo. Mas nós, eu diria assim que nós somos os gentios, mas nós aceitamos Jesus como nosso Salvador pessoal, certo? E aí o que que acontece? Por a gente aceitar, é impossível não aceitar. Não é? Então a gente vê assim, quando geralmente no final do ano a gente sempre pensa assim, o pessoal está comemorando o Natal, né? Mas o que que significa o Natal para essas pessoas, certo? Será que é só comércio ou será o que que é? Qual é o real significado? E a gente vê que existe um lado espiritual aí, em que quando você aceita o Filho de Deus, Cristo Jesus, você tem uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. E você sabe que já existe estudo científico que diz o seguinte, que as pessoas que leem a Bíblia, elas mudam. Mas por que será que ela muda? Porque ela vê uma outra palavra diferenciada em que ela vai poder ter o poder de decisão, a tomada de decisão, mas ela vai refletir sem ninguém mandar. Ela não vai estar impondo uma ordem, mas sim assim, se Deus não fez a gente robô. Tem um livro que chama-se Admirável Mundo Novo, um livro muito antigo, e ele fala que todo mundo fosse robô, né? Todos ali fossem robô, mas Deus não fez a gente robô, não. Embora ele reina, ele nos fez com o livre-arbítrio, o poder de decisão. E esse poder de decisão, você pode fazer a sua escolha. Aí eu sempre falo assim, que nós somos físico, mental e espiritual. O físico, nós temos que cuidar da nossa saúde. O mental é o seu estado, é a sua personalidade, é o seu caráter, é o seu bem-estar, todas as substâncias químicas que você tem, dopamina, serotonina, endorfina, para te dar o bem-estar. Mas nós temos esse pontinho de Deus ali que é o seu lado espiritual. Muitas pessoas podem pensar, ah, Vilma, tem a ver com religião. Não, não tem só a ver com religião. Tem a ver com o seu eu em si. Agora, a fé é você que constitui naquilo que você crê, certo? E hoje a ciência já reconhece que o ser humano tem essa questão que é bem iminente, que é essa fé, não é? Essa fé, mas nem todos têm essa fé. Quando a pessoa acredita que as coisas vão melhorar, é porque assim, ela está no lado positivo, então ela está desenvolvendo o quê? Uma fé naquilo. E aí, quem foi que instaurou isso no nosso ser? Foi Deus, certo? E assim, além disso, ele é nosso juiz. Você concorda? Vamos lá, Sim, não é? exatamente. É, dando aí mais um ponto de vista em relação ao que você disse sobre a fé, sobre quem estuda a palavra de Deus, eu entendo, estudando aqui pelo nosso guia, que obedecer ao Senhor, quando a gente toma essa decisão de obedecer a Deus, a gente tem uma experiência prazerosa e reconfortante. É muito gostoso isso. A gente não faz isso porque por obrigação ou por medo, não. É algo que foi decidido e eu decido manter essa minha conexão com Deus, né? E os Salmos ele vem trazendo isso e isso se torna algo prazeroso para nós. É algo que a gente gosta de fazer. É como se assim, traz uma alegria no coração, né? Traz uma Exato. alegria, traz um bem-estar. Porque É olha aquela esse paz verso que eu que li aqui, eu vou ler para vocês agora, que diz assim: O Senhor sonda o coração das pessoas como parte do seu juízo. exatamente. Exatamente. Não O é? Ele sonda. Aí eu fiquei pensando sobre isso.
Quer dizer, aí o pessoal fala assim, ah, meu coração, mas é só um órgão. Não, peraí, não é o coração, é a nossa consciência, não é? É o nosso estado de espírito, isso é sondado, não é? Então, o coração acaba sendo uma metáfora, a metáfora poética, não é? Então, assim, para que haja liga. Então, o coração é o centro, mas, na verdade, é o centro fisiológico, mas quando fala o coração, significa assim a nossa mente, a nossa consciência, o nosso poder de tomada de decisão. E Deus, ele é o juiz, desde que ele pode ser nosso juiz, tanto para que a gente possa assim ser absolvido, como a gente possa ser condenado, porque as escolhas que você faz é que vai trazer isso para você, certo? Isso mesmo. Então E os assim, Salmos ele a gente tem aponta que isso, né? buscar sempre melhorar. Melhorar primeiro para nós mesmos. Depois a gente tem que melhorar para o outro. Agora, quem cuida da gente é Deus. Um ser criador do céu e da terra, do mar e das fontes das águas, né? Então, e tem um outro ponto que eu creio que é bem interessante, que assim, o povo de Deus diz o seguinte, lá no Salmo 76 diz o seguinte, o Senhor também é um Deus perdoador, embora puna os erros das pessoas. Ele perdoa, assim como uma mãe perdoa um filho, um pai perdoa um filho, ele é um Deus perdoador. Então, tudo isso está dentro de uma abstração, certo? Mas faz a gente refletir, faz a gente pensar e falar assim: peraí, que lado eu vou ficar, certo? Que lado eu vou ficar? Que lado vai me fazer bem? Não é? Então, essa linguagem poética que o Salmo traz, por exemplo, Davi escreveu muitas coisas assim, Asaf também escreveu assim. Então, quando ele fala assim que o nosso Deus ele é perdoador, por quê? Porque ele vai nos ajudar a melhorar. E tem um verso que diz assim: no mundo, Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E isso, assim, é bem impactante. E ele também está bem atento, assim, eu diria assim, à sua aliança, né? Pois ele não rejeita o seu povo, ele não rejeita as pessoas que querem estar com ele. Você pode ficar ou pode não ficar, só vai depender de você, não é? Então, quando a gente está seguro com esse Deus criador do céu e da, entendeu? E aí, tudo bem? Tudo. Deu de E novo aí, uma assim, caída. Nossa internet está bem instável. então vamos lá. Você, Ele trabalha você parou ativamente para manter em. seus filhos seguros e ele Você. perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, instrui, fortalece e abençoa o seu povo, certo? Tem uma coisa que eu acho tão interessante, eu fiquei pensando assim, como Davi, quando ele falava os salmos, quando ele escrevia os salmos, é porque ele tinha muita comunhão. E ele falava isso de uma forma em que ele era o sentimento dele, porque na relação que ele tinha com Deus. Aí eu penso assim, nós como seres humanos podemos ter essa relação através de tudo que Deus nos criou. Deus criou, não é? Então, assim, quando você vê seu filho sorrindo, quando você vê seu marido sorrindo, quando você vê sua sobrinha sorrindo, quando você vê a sua família bem, é sinal que você está transmitindo algo bom para ela também. E Deus quer que a gente viva em união, em paz, em amor, não é? Porque Ele está sempre atento às alianças, tá? O Senhor está, sem dúvida, no controle soberano que envolve o seu povo. Envolve, eu diria assim, envolve a humanidade, mas você tem que querer. É que nem quando você quer comer um doce. Se você quer comer aquele doce, você vai lutar para comer aquele doce. Agora, Deus não vai fazer assim, alguém vai chegar para você e vai falar assim, você vai comer o doce porque eu quero. Não. E é algo muito interessante, ele dá o livre-arbítrio. Não tem nada mais maravilhoso do que ele ter criado um ser, os seres humanos, não é? Com uma cabeça pensante e dar o livre-arbítrio para ele e a tomada de decisão, certo? Certo. E assim, quando a gente lembra dessa aliança que ele fez, e ele fez assim, ele fez com Abraão, Abraão ele se entregou de corpo e alma a um Deus criador, ele ouviu, abriu seu coração e deixou que Deus entrasse, assim como também a gente pode ver, por exemplo, José do Egito, não é? Ele, apesar das aflições,
ele colocou a vida dele nas mãos do Senhor, não é? No Deus Criador. E aí a gente vê Jacó, a gente vê Isaac, todas as histórias do passado ainda Exato, servem para a gente hoje, certo? exato, Então, todos nós somos filhos de um Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E Jesus veio como uma pessoa simples, não é? Para ensinar exato, a gente a ser simples, exato. não é? O estudo dessa semana, a gente não falou tanto, mas ele também vem com um princípio de que nós devemos cultivar essa atitude de louvor, adoração e alegria perante Deus que reina, perante esse Deus maravilhoso. E aí eu vou fazer mais, agora dar continuidade aqui nos desafios. Semana passada eu já lancei desafio de ler Salmos. Agora eu vou lançar também desafio de você cultivar no seu coração essa atitude, né, de louvor, de alegria, e usar esses salmos. Ler em voz alta, ouvir músicas que falem, né, dos salmos, que cantem esses salmos. É, Nós podemos buscar uma vida espiritual como a vida espiritual dos salmistas. E para concluir, eu gostaria de ler para você o Salmo 95, os primeiros versinhos ali, que diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-no com os salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Salmos 95, de 1 a 3. Muito mais do que nossos pedidos, nossas queixas ao Senhor, as nossas orações elas devem estar repletas de louvor ao nosso rei e juiz, como nós aprendemos. Nós podemos realizar as nossas tarefas diárias com mais entusiasmo se a gente tiver uma vida mais dedicada à oração, mais feliz quando a gente desfruta, né, de um relacionamento de aliança com esse Deus celestial. E tudo vai fluir de maneira mais deliciosa. Muito obrigada, Vilma, por você Mas você participar sabe. conosco, e Uhum, obrigada a todos vocês aí que nos escutam. é Pode falar, verdade. Vilma. Eu gostei muito dessa frase aqui, desse verso, que fala no Salmo, acho que é no Salmo 19, que a lei do Senhor é perfeita e restara a alma. É Restaura. isso. Eu creio que Exatamente. praticamente a gente poderia fechar com isso, assim, que restara a alma de todos, não é? Não é, Todos. É Débora? maravilhoso a gente poder é, seguir essa lei por espontânea vontade. É muito bom. Isso, Então, eu convido com você certeza. também, por espontânea vontade, a curtir nosso canal, a curtir o vídeo, a se inscrever e compartilhar. E convido você agora a fechar seus olhos e a falar com Deus. Senhor meu Deus, obrigada por estarmos aqui aprendendo. Louvamos e exaltamos.